Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária, com a ordem do dia de 28 de junho de 2022, sem ausência de vereadores. Em aprovação as atas de números 4.197, de 23 de maio, e 4.198, de 24 de maio de 2022. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovadas por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Tadeu Salib dos Santos, primeiro secretário desta Casa, que proceda à leitura do expediente da Secretaria. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadora Clarice, também o nosso cumprimento à TV Serra e também ao Jorge, que está aqui conosco. Cumprimento a todos que estão nesta noite acompanhando a nossa sessão. Ofício número 109/2022 da Secretaria de Gestão e Governo, assunto: resposta ao pedido de informação número 49/2022. Ofício número 110/2022 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, assunto: resposta ao pedido de informação número 50/2022. Comunicado: Administração Municipal de Farroupilha, convite para a abertura oficial da 24ª FENAQUIV e segunda Expo Farroupilha, dia 7 de julho de 2022, às 19 horas. Ofício número 01/2022 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, assunto: indicação do senhor Celito Contini e família para receber o Prêmio de Destaque Agricultor do ano de 2022. Pedido de informação número 71/2022, de autoria do vereador Davi André de Almeida, solicitando informações a respeito da qualidade ou da quantidade de crianças com transtorno do espectro do autismo e em quais escolas municipais estão matriculadas. Pedido de providência número 109/2022, de autoria do vereador Juliano Balgarten, assunto: manutenção das ruas do bairro Monte Pascoal no entorno da igreja. Pedido de providência número 110/2022, de autoria do vereador Juliano Balgarten, assunto: instalação de poste e luminária no bairro Centenário, Rua Thomas José Martim, próximo ao numeral 598.
Pedido de providência número 111/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, assunto: providência de patrulhamento e britagem na linha Boêmios, Estrada Caravaggio dos numerais 912 ao 916. Pedido de providência número 107/2022, de autoria da bancada do PDT, assunto: manutenção na iluminação pública, limpeza e roçada na rua Mussum, no bairro São José, do residencial Jardim Toscana até o cruzamento com a rua Pedro Koff. Indicação número 34/2022, autor Juliano Baumgarten, assunto: pesquisa de trânsito e mobilidade urbana. E por último, indicação número 35/2022, autores Gilberto do Amarante, Tiago Pintos Brunet, Juliano Baumgarten, Roque Cervellini, Tiago Jorge Ilha e Davi André de Almeida, Felipe Maioli e Caleb Coelho. Assunto: obrigatoriedade de alinhamento e retirada de fios inutilizados nos postes de energia elétrica. Estas as informações do expediente do dia 28 de junho de 2022, senhora presidente. Muito obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos, primeiro secretário desta casa. E seguimos com a ordem do dia. Questão de ordem para a vereadora doutora Clarice Baú. Obrigada, boa noite, colegas. Eu queria solicitar, se fosse do entendimento de todos os colegas, que nós fizéssemos uma mudança na pauta em função de nós estarmos aqui com atletas hoje homenageados por mim, por votos de congratulações, para que não fique aguardando, né? É o requerimento 66, se fosse possível e de acordo de todos, né? Que a gente fizesse e votasse esse requerimento em primeiro lugar. Obrigada. Os senhores estão de acordo? Todos estão de acordo? Podemos fazer, então, essa troca na pauta? Aprovado por todos. Faremos, então, a troca da pauta. E o requerimento, então, 66 será lido em primeiro lugar. Requerimento número 66/2022 será lido fora da pauta original, a pedido da vereadora doutora Clarice Baú. Então, congratulações aos representantes da Ultramaratona Caminhos de Caravaggio. E eu passo, então, a palavra à vereadora doutora Clarice Baú, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos que estão aqui nos assistindo presencialmente, os que estão em seus lares, a nossa imprensa, os funcionários da casa e todos os convidados aqui, especialmente aqueles que nos representaram muito bem, né, nesta ultramaratona. Então, nós tivemos uma ultramaratona no dia 19 de maio do corrente ano. Tivemos a largada em Caravaggio e tivemos 216 atletas no total que participaram, de diversos estados brasileiros, inclusive de outro país, a Argentina. Dentre de todos os competidores, nossos atletas, em todas as categorias que participaram, tiveram memorável desempenho, com classificação de primeiro e terceiro lugares. Sendo que na categoria quarteto masculino, os atletas honraram o nosso município também com o primeiro lugar na categoria geral.
Devemos lembrar também que ninguém faz nada sozinho. E não seria diferente nessa questão dessa ultramaratona, em que tiveram que guiar os atletas através dos seus apoios. Então, temos também de fazer aqui uma lembrança aos apoiadores, né, que auxiliaram, então, e conduziram nossos atletas para que tivessem chegado a todo este resultado. Porque os apoios são os olhos dos atletas, são seus motoristas, que, por vezes, são até os seus educadores físicos, fisioterapeutas, massagistas, nutricionistas, amigos, parceiros e seus incentivadores. Em todo o trajeto, todos são exemplos de dedicação, persistência e amor pelo esporte, independente de medalha, de classificação, de conclusão, dos 217 quilômetros, por muitas vezes, existem imprevistos, fazendo com que os percursos se alterem. Por isso, todos são vitoriosos e muito nos orgulham. Então, esses votos de congratulações a todos os atletas aqui que eu vou nomear, só nos trazem orgulho. Porque eu sou professora de Educação Física aposentada e sei da dificuldade, né, da falta de patrocínio, muitas vezes, de chegar aonde vocês conseguiram chegar. A gente sabe dos esforços, né? Vocês têm uma rotina diária e, mesmo assim, têm que estar preparados para representar o nosso município. Representaram muito bem diante de outros estados, inclusive de outro país. Então, estão todos de parabéns, só nos orgulham, né? E continuam, que os obstáculos, além de toda a maratona, de todo o percurso, eu sei que temos muitos obstáculos. Mas a persistência, como vocês mostraram aqui nos resultados, é o que faz a diferença sempre. Então, eu quero aqui homenagear, com muito orgulho, Viviane Vedovelli, Daiane Maciel César, Marisa Mussoi, Juscelane Gobi Eneca, Fransuelen Pereira, Dione Palombit, Manuela Onze, Franciele Renata Chioc, se eu pronunciar algum, né, porque parece que aqui tem até uns sobrenomes meio estrangeiros. Patrícia Peroni, Fabiana Rosa Santos, Cristiano Renica, André Pereira, Claure Ferri, Ronaldo Spinelli, Sidney Filippone, Josemar Gomes Nunes, Cleonir Simonetti, Silvio Júnior Aguirre Dias. Temos os apoios também, que merecem todos os nossos aplausos. Leandro Barriveira Nikima, Joel Sandro Tenedini, Cristiano Maciel César, Emerson Ramos Canales, Lúcio Alberto Zardo. Então, sintam-se todos homenageados e sintam-se também que nós só temos gratidão de poder estar aqui hoje homenageando vocês através desses votos de congratulações. Tá bom? Um abraço a todos e continuem a caminhada sempre. Obrigado, presidente. Muito bem. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por até 3 minutos. Se ninguém quiser fazer uso... Claro, a palavra está com o vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente, nobres colegas vereadores. Boa noite a todos, imprensa, pessoas que nos assistem também pelas redes sociais. Bom, parabéns, doutora Clarice, pela iniciativa em homenagem tão justa e merecida a vocês. Importante a fala quando Clarice falou amor ao esporte, e eu falaria um pouco mais, amor à vida. Isso é importante, vocês pessoas novas, futuro brilhante pela frente, tão apego a essa causa tão importante em relação à vida. Fora a questão individual, tem todo o mérito, gostaria de ressaltar a questão do trabalho em equipe, como é importante. Não somos uma ilha que não dependemos de outras pessoas, então isso prova pelo esforço, capacidade, empenho de todos que isso é plenamente possível e como é necessário. Como eu digo sempre, o impossível é só uma questão de opinião. Então, endosso os parabéns a vocês, contem com essa Casa Legislativa e, novamente, meu muito obrigado.
Vereador Sandro. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente, esportistas. Tem gente com estadual, tem parente, tem amigo, tem um monte de gente aí. E parabenizar, sim, porque a gente não tem, nossa sociedade, uma parcela significativa das pessoas não tem consciência do quão importante é o exercício físico. As nossas crianças, eu vejo nos colégios que a própria educação física ela não é enfatizada como deveria ser. Isso muitas vezes vem de cima, é meio que imposto uma quantidade de hora. E se a gente não faz atividade física e cuida do nosso corpo, que é onde a gente teoricamente vive, eu não sei o que tem de mais importante do que saúde, esporte e coisas desse gênero. Infelizmente, a gente está num sistema hoje tão bitolado, tão fora do comum, onde que as pessoas se perdem nos compromissos, se perdem em internet, se perde um monte de coisa e esquece de fazer algo que é uma manutenção extremamente importante para aquela maquininha que te transporta e te possibilita viver, continue funcionando de maneira adequada. É isso que eu entendo dos esportes, é isso que vocês fazem. Voltei também há um tempo a praticar esportes, porque a gente vai deixando, e quando a gente começa a fazer de maneira periódica, no começo é difícil, mas depois vai ficando prazeroso. E a gente precisa fazer com que a população, as pessoas entendam isso, para que a quantidade de esporte praticado por nós, principalmente pelas criancinhas, seja cada vez maior. Parabéns. Parabéns pela conquista, pelo empenho, pela batalha. A gente sabe que tem que estar correndo toda hora, mas é saúde, é importante, é esporte, faz bem. Muito, muito importante. Obrigado e parabéns de novo. Vereador Felipe Maioli. Presidente, boa noite, colegas vereadores. Atletas que estão aqui presentes nesta casa, para mim é um orgulho muito grande estar falando de vocês, atletas, por ser também um professor de educação física. Muitos amigos estão aqui, ex-alunos. Quanto tempo, né? Mas isso só demonstra que eu estou ficando velho, vocês estão, tranquilos. Parabenizar vocês pela conquista e dizer que, além de atletas vitoriosos, vocês são incentivadores. A Prof. Dai é a prof que está aqui, né, Dai? Quantas vezes que a gente conversou e tu dizia, volta a praticar esportes para mim, né? A idade pegou, mas tu é uma incentivadora. Parabéns, não só por ser atleta, mas por incentivar as pessoas também a voltar a praticar atividade física. Quero dar um parabéns especial à Viviane Vedovelli, que está aqui presente. Quantas vezes te vejo correndo por aí, né? Incentivando as outras pessoas a correr. Além de uma grande amiga, uma pessoa fantástica. Continuem assim, com esse espírito que vocês têm. E quero dizer também que esse trabalho que vocês fazem, ele enriquece as pessoas que observam vocês, que os jovens que veem vocês por aí praticando esse esporte, as pessoas se espelham em vocês, podem ter certeza disso. E nós que estamos aqui, que hoje estamos podendo fazer parte deste processo, eu quero dizer que estamos incentivando muito a um projeto, uma indicação de projeto de lei, vindo do nosso colega Luciano Pascoal, pela implantação de 3 períodos de educação física nas escolas, que eu acho que só ali a gente pode resgatar algumas coisas que foram perdidas com o tempo, com relação à educação física, e com esse aumento na carga horária podemos voltar a fazer com que as pessoas, as crianças, os jovens, se dediquem ainda mais pelo esporte, que eu acho que é a solução de muitos problemas relacionados à saúde, que no futuro as pessoas podem se prevenir com isso. Então volto a parabenizar vocês, continue com esse espírito de superação, que é o que envolve um atleta. Parabéns. Vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Eu queria conversar com vocês um pouquinho, falar sobre um pouco da psicologia do esporte, do que ela torna vocês. Um dos melhores períodos da minha vida que eu pratiquei esporte, uma época eu comprei uma moto, fui fazer trilha. E tudo aonde eu ia não era eu, era a moto. Aí em determinado momento eu comprei uma bicicleta. Até que eu cheguei em um tempo em que eu pedalava em torno de 150 quilômetros todo final de semana. Aí era a minha perna. E eu me sentia um super-herói fazendo isso, sabe? Porque, poxa, eu pedalar essa distância toda. E agora eu leio aqui que alguns de vocês usaram a perna somente e um tênis, né? Para 136 quilômetros.
Se vocês têm determinação para correr isso, eu imagino que qualquer problema na vida de vocês seja uma coisa que vocês encaram com muita coragem, né? Porque vocês saírem debaixo de sol, de chuva, pegando tempo ruim, pegando tempo bom, sol, e vocês conseguirem ir e voltar e chegar em primeiro lugar, ou pelo menos chegar na conclusão, mostra que vocês não são só bons atletas de corpos perfeitos, vocês têm também personalidades fortes. E eu acho que é isso que o esporte é importante, para ele transformar a personalidade da pessoa em um verdadeiro guerreiro. Porque não existe guerreiro só no corpo. Um guerreiro de verdade se faz na mente. E isso vocês são. Então, meus parabéns para vocês. Invejo vocês, uma inveja do bem, se dá para dizer isso, né? Mas é um orgulho quando a gente está pela rua e vê vocês correndo, ou então vemos as postagens de alguns de vocês, né? Com toda aquela determinação ali, e a gente pensa, meu Deus, mas será que nada derruba eles? Eles não param? Né? Então, parabéns. É um orgulho ter vocês aqui e na nossa cidade. Continuem assim. Obrigado. Vereador Chico Sotile. Boa noite a todos. Vendo vocês como atletas aí, tem que parabenizar, vocês são uns guerreiros, porque a nossa comunidade, nós não abraçamos nem o estilo de esporte, nós somos muito afastados. Eu vejo como empresário, nosso empresariado, ninguém apoia o esporte em Farroupilha em nenhum âmbito. Tu pega o futebol, atletismo, ciclismo, tudo que tu incluir esporte, cada um tem que se virar por conta própria, e todo mundo sabe, quem participa, que qualquer atividade esportiva requer muita dedicação e muito dinheiro para o cara conseguir participar, viajar. Isso aí, eu faço um apelo aqui, nós empresariado, o que nós pudermos ajudar, nós temos que ajudarmos a incentivar todos os setores do esporte na nossa cidade. Obrigado. Vereador Gilberto Amarante. Boa noite aos corredores. Parabéns pela Clarice, pela homenagem. Quero dizer que, por um período, eu participei junto com um grupo de corredores aqui de Farroupilha, que era a Corf, e como era difícil para conseguir patrocínio. Aliás, parece que é um esporte insignificante, e é um esporte que ele traz vida, ele traz saúde. Esse esporte ele pode ser até mais aplaudido, mais feito nas escolas. Eu tenho a minha esposa que muitas vezes eu fui com ela receber alguns prêmios pelo Rio Grande do Sul. Ela é professora de educação física, e quando ela está praticando a ação de educação física, ela torna-se competitiva com os alunos. E é o que faz, de repente, a começar lá na escola, ter o amor pelo esporte, pela corrida, pelo futebol. Porque hoje, além das corridas, nós olhamos os campos de futebol, né, Chico Sotile, estão abandonados. A internet trouxe as crianças para dentro de suas casas, através dos seus celulares, e, de certa forma, teve um abandono. E que pode as duas coisas andar junto, pode as duas coisas ser compartilhado. E o esporte, diferente da internet, ele traz a saúde, traz aquele espírito de competitividade, que também tem lá no Facebook, também tem lá nos joguinhos, mas essa competitividade que combina muito com saúde, é o mais importante que vocês fazem no dia a dia de vocês. Parabéns. Obrigado. A palavra continua à disposição. Vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Apenas para ressaltar o que todos os vereadores aqui já colocaram. Parabéns à vereadora Clarice Baú. Estas situações, estas atitudes dos nossos vereadores faz com que aconteça isso. Traz público, né, para o nosso plenário. Porque, infelizmente, e é uma crítica que eu faço há alguns anos já, infelizmente, 99% das vezes nós estamos aqui sozinhos falando. Então, e isso muito é culpa nossa. Nós temos que tentar trazer atratividade aqui
pro plenário para que as pessoas venham. Né? Não pode ser aquela coisa chata, protocolar, que ninguém mais aguenta. Então, parabéns a vocês, né, que como todos já falaram aqui, através do esporte, né, conseguem sair vitoriosos, conseguem melhorar a sua condição física, melhorar a sua vida, melhorar o seu sentimento de lazer. Né? Eu queria parabenizar todos pela conquista, em especial a Daiane, porque ela faz parte da minha vida, ela trabalhamos juntos, fomos colegas de trabalho na maternidade, logo que eu cheguei na cidade, e ela é dessa forma mesmo, né? Com garra, como disse aqui bem o vereador Maioli, assim, sempre tentando incentivar a gente, tentando estimular a gente, e eu digo para vocês assim, eu vejo várias caras de vocês agora vendo, vocês estão sempre na rua correndo. Sempre na rua correndo. Eu passo ali perto ali da UPA ali, várias caras agora vendo. Vocês estão sempre ali correndo. Então, isso é um sinal de que não foi de graça o prêmio, né? Muitas vezes olham o que bebo e não olham o tombo que levam, né? Então as pessoas, olha só, ganhou e tal. Mas está sempre, muitas vezes, eu já cansei de sair, porque eu sou muito noturno, porque bebê não tem hora para nascer, né? Muitas vezes eu saio 5 da manhã, 6 da manhã, e vocês estão correndo, 6 da manhã, né? Bem cedinho, estão lá, ó. Então, isso mostra que vale a pena, viu? Vale a pena a gente ter persistência, a gente fazer o que gosta, porque o resultado está aí, né? Parabéns, eu já fiz os caminhos de Caravaggio, tá? Só que eu fiz em 5 dias caminhando. Então, assim, parabéns para vocês mais uma vez. Um abraço. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Tiago William. Senhora presidente, eu queria só também me somar aqui e dizer à vereadora Clarice pela iniciativa, aos vereadores proponentes, né? Me somar à palavra dos nossos colegas vereadores e acredito que exemplos como o que vocês trazem aqui precisam se replicar na nossa cidade, né? O que vocês estão fazendo nada mais é de trazer uma das práticas mais importantes para o ponto de vista de saúde, ponto de vista de felicidade, né? Isso é muito mais do que preservar a saúde, é questão também de sentir bem fazendo, né? Porque acredito que é isso que traz satisfação, né? Que nem o Tiago falou, 4, muitas vezes madrugada, noite e tal, faz porque gosta. Eu sempre digo que eu tiro o chapéu por quem faz o que gosta e faz isso com amor, se dedica para isso. Isso é o que mais importa. Eu tive ultimamente um fato na minha vida que eu compartilhei com vocês aqui, de ter conseguido nos últimos tempos aí ter perdido alguns quilos. E aí uma vontade imensa que eu tinha era de ser corredor. Sempre eu olhava assim, eu quero ser corredor. Aí quando estou quase procurando um grupo que nem o de vocês, vou jogar meu futebolzinho lá, meu velho. E aí estirei meu joelho. Agora estou de molho um tempo, mas assim que melhorar, porque eu acho que é uma prática que das mais saudáveis, ainda mais na nossa cidade, que é tão linda, tão bonita. E está contemplando por uma outra ótica a nossa cidade, é um dos maiores presentes que eu acho que você, corredor, deve receber. Não só a prática esportiva, mas contemplar a cidade que a gente ama. Então, isso é muito bom e que nos ajudem, porque talvez vocês podem ser, muitas vezes, até os olhos nossos aí pela nossa cidade, né? Porque ninguém mais como eles sabe dizer aonde a gente consegue correr, onde não dá mais, né? Porque tem muito buraco. Às vezes a gente precisa também cuidar disso. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está com o vereador Roque. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores. Cumprimentar aqui, então, os atletas maratonistas que fizeram o Caminhos de Caravaggio. Muito bom recebê-los aqui na Câmara. Parabéns por essa aventura de percorrer, correndo, né, Caminhos de Caravaggio. É bom porque, além de ter uma prática esportiva que é interessante, porque dá um exemplo para a gurizada, enfim, de uma boa prática de esporte, de saúde, né? Eu fiz o Caminhos de Caravaggio, nós fomos os primeiros que fizemos a pé. Foi o Dr. Mário Magione, nosso juiz, o Gilberto Galafassi, o ex-secretário Francis e eu. Fizemos no dia 11 de janeiro de 2019 ao dia 16 de janeiro de 2019. 202 quilômetros. Então, percorremos isso aí e é muito gratificante.
E a gente fica feliz porque é um projeto que deu certo, o Caminhos de Caravaggio. Foi um projeto ousado do prefeito Clayton, né, que envolveu aí Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Caxias e Farroupilha. E é exatamente isso que a gente imaginava, que um dia as pessoas iam estar correndo, iam estar passando, praticando ciclismo, como já aconteceu, caminhando, pessoas de Farroupilha, da região, do estado, do Brasil e de fora do Brasil também. E esse ato de vocês terem praticado essa maratona, isso aí é estar levando também Farroupilha, porque está sendo divulgado isso. Quando chega lá no Caravaggio e bate o sininho lá, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas os que caminham vão lá, está divulgando, né? Está divulgando a nossa cidade, está divulgando os potenciais da nossa cidade. Então, às vezes, as pessoas, involuntariamente, acabam fazendo algo que rende muito para a cidade e com investimento zero. Então, essas boas práticas do esporte, da cultura, né, que movimentam o turismo, que movimentam a cidade e divulgam um projeto bom como é o Caminhos de Caravaggio. Então, você alia a divulgação de um projeto importante que nós queremos que ele se solidifique, a exemplo de tantos outros caminhos, como, por exemplo, Santiago de Compostela. É claro, lá são 800 quilômetros, né? Não queremos nós nos comparar, mas nós somos uma referência e alguma coisa disso. Então, isso é bom porque divulga, pratica um esporte saudável, incentiva uma geração, principalmente a gurizada, né? E faz com que nós possamos estar inseridos dentro dessa prática em nível local, estadual, nacional e até internacional. Então, parabéns a vocês todos que praticaram e praticam e incentivam sempre essa prática. Parabéns. Vereador Juliano. Senhora Presidente, colegas vereadores, cumprimentar o público presente, cidadãos que nos acompanham aqui de forma virtual, a imprensa, de uma forma bem sucinta, mas não menos importante, parabenizar e cumprimentar, né? Primeiro, uma aventura, um desafio e, acima de tudo, a dedicação, né? Pelo tempo envolvido na causa, pelo tempo envolvido no esporte e na sua preparação, e referendar. Que bom a junção do esporte, da cidadania e o turismo. E quando a gente vê que talvez um dos atos mais ousados do nosso governo, que foi a construção do Caminhos de Caravaggio, hoje ele serve de referência para outros locais. E muitas pessoas ficam pensando o seguinte: espera aí, nós temos algo concreto, algo que é importante e algo que dá para envolver não só a caminhada, a corrida, mas também a própria questão do ciclismo, e eu acho que isso é importante, porque no momento que a gente envolve a questão da prevenção, da prática, além de trabalhar com a questão do bem-estar social, a gente trabalha também com a questão da saúde e da prevenção. Então, parabéns mais uma vez, nosso parlamento segue à disposição para o que nós pudermos contribuir com o fomento do esporte na nossa cidade. Obrigado. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 66, da autoria da vereadora doutora Clarice Baú. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, e nesse momento eu suspendo a sessão por 2 minutinhos para que nós possamos registrar este momento, e chamo todos os representantes, então, da Ultramaratona 19 de maio, para que subam ao palco e nós possamos bater uma foto.
Seguindo, então, com a ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 22/2022, que cria e extingue cargos e dá outras providências, com mensagem retificativa. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável. Jurídico favorável. Emendas 01, 02, 03 e 04 favoráveis. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo, líder do governo. Obrigado, senhora presidente. Em relação ao projeto do Executivo 22/2022, com mensagem retificativa 01 ao referido projeto de lei, alterando a redação do artigo 1º do mencionado projeto de lei, passando a inserir, melhor dizendo, a denominação da categoria arquivista, conforme em anexo, definindo padrões de vencimento, síntese dos deveres, exemplo de atribuições, condições de trabalho e requisitos para provimento. Sendo que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Em relação ao projeto 22, de cunho bastante técnico, no seu esboço podemos ver nos anexos funções bem mais detalhadas do agente da gestão pública, já em exame aos nobres vereadores, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica, avançando a parte do fiscal, biólogo, analista jurídico e pedagogo. Pois bem, conforme já mencionado noutras oportunidades, cada vez mais a administração pública deve responder aos anseios da população com maior eficiência, agilidade, efetividade e qualidade. Via de consequência, a evolução das necessidades públicas, sociais e coletivas tem exigido adaptação e progressiva reorganização de estruturas administrativas para fins de prestação de serviços públicos com alcance dos resultados esperados. Sendo assim, diante da projeção de aumento da demanda nas atividades da administração e planejamento do município, bem como de planejamento de ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento municipal, a presente proposta visa racionalizar e desenvolver os setores públicos, tornando-os mais eficientes e qualificados. No conjunto do projeto, podemos destacar a criação de 112 cargos novos de provimento efetivo com características multifuncionais, englobando diversas atribuições da mesma natureza de trabalho e adequados ao atendimento das necessidades atuais e futuras da administração pública municipal e da sociedade farroupelense. E a extinção de 35 cargos de provimento efetivo vagos e a extinção de 64 cargos de provimento efetivo à medida que vagarem. Cabe esclarecer ainda que os cargos de provimento efetivo aqui criados visam também suprir 25 contratações temporárias, ou seja, entre cargos efetivos extintos e temporários, haverá uma redução final total quando da desocupação dos mesmos na ordem de 124 cargos. Continuando, os cargos criados serão providos mediante concurso público realizado nos próximos meses, na forma prevista em respectiva legislação, e o preenchimento das vagas dar-se-á de acordo com as necessidades da administração pública. Cumpre destacar que a Lei Complementar 173 de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, proibiu até 31 de dezembro do ano passado, 2021, a criação de cargo, emprego ou função e também a realização de concursos públicos para provimento de novos cargos. Diante desse cenário, o município se viu compelido a contratar pessoal de forma temporária e emergencial, nos moldes do artigo 37 da Constituição Federal, para que a continuidade dos serviços públicos não fosse comprometida, tampouco causasse prejuízos à população. Destacamos que, segundo o relatório da gestão fiscal,
do terceiro quadrimestre de 2021, o índice de despesas com pessoal está na ordem de 29,61%, um dos menores índices já registrados para o município de Farroupilha. Espaço, seguindo, que poderia chegar... Será concedido o seu espaço de líder de governo. Obrigado, doutora. Que poderia chegar, senhores, até o limite de 54%, comprovando o zelo dessa administração com os gastos com o pessoal. Por fim, também estamos propondo a alteração da redação das atribuições do cargo de fiscal para fins de conferir, essencialmente, atribuições na área tributária, com exceção de lançamento e exclusão. Senhores, eficiência, uma palavra-chave, redução da máquina, como temos feito, e é o escopo desse projeto número 22, aonde o governo, ouvindo também vereadores e pessoas importantes, que a gente consiga alinhar, fazer o melhor para o nosso município e funcionários. Estamos aqui convergindo com vários pontos, esse projeto já tramita pela casa há um bom tempo, onde comissões totalmente favoráveis, jurídico também, sabendo que é importante para a votação nesta noite, peço, senhora presidente, que assim o seja, se assim os senhores vereadores também entenderem de comum acordo a aprovação nesta data. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano, pelo tempo de 3 minutos, e após o vereador Amarante. Senhora presidente, colegas vereadores, bom, é um projeto de ordem administrativa, mas algumas coisas são questionáveis e foram feitos alguns apontamentos. Conversando então com o secretário Coloda, com o vereador Marcelo, eu apresentei 4 emendas supressivas, nas quais as 4 foram de ordenamento capacitado jurídico, ou seja, ambas seguem o rito constitucional. Quero saudar aqui o presidente do PSB, doutor Isaías, cumprimentar também o historiador do município, Vinícius Pigossi, e eu quero solicitar a retirada das emendas supressivas 1, 2 e 3 e solicitar que se permaneça a emenda 4, na qual se retira do projeto o cargo de historiador. Por quê? Primeiro que o projeto, quando ele não veio com alguns embasamentos técnicos em algumas questões substitutivas. Um destes foi o caso do cargo de historiador. Por quê? É um serviço permanente, ou seja, não é algo temporário. E quando a gente fala na questão da história, é algo que hoje se trabalha com matemática e ora com outra. Eu sei de registro de pesquisadores que, inclusive, fizeram trabalho de doutorado e que buscaram apoio no suporte técnico do historiador. Afinal, o cargo de historiador é um cargo técnico, não é um cargo político. E existe, diga-se de passagem, uma necessidade da manutenção. Por quê? Porque é um trabalho permanente, onde que se faz entrevistas, onde se avalia a própria questão da análise de documentos, a temporalidade delas, a própria questão de pesquisas inerentes aos assuntos. Vamos usar, precisamos fazer um inventário de outros bens tangíveis, seja a questão de materiais e imateriais. A própria questão também de um assessoramento técnico na própria questão que é importante e precisa ser direcionada ao COMPAC, que é o Conselho Municipal do Patrimônio, onde que por lá passam decisões, dentre elas a própria questão da autorização para derrubada ou não de edificações. Peço espaço de liderança, senhora presidente. E então, é importante a manutenção desse cargo, porque é um cargo que recentemente foi criado, mas durante muitos anos no Congresso Federal tramitou, então foi uma luta histórica dos professores, dos historiadores, para que se regulamentasse a profissão do historiador. Antes de ser vereador, eu sou professor e também historiador. E assim que for regulamentar... Espaço de liderança, a partir de agora.
Para o vereador Juliano. Assim que foi regulamentada a profissão, retirei também minha carteirinha na inscrição 60/2021 do Rio Grande do Sul, na qual é de suma importância a manutenção. E para vocês terem noção, o nosso colega historiador apresentou uma carta que foi encaminhada a todos os vereadores, uma carta aberta, apresentando uma série de argumentos plausíveis pela permanência do cargo, pela manutenção, pois, da forma como está posta, se o mesmo fosse extinto, nada seria prejudicado à pessoa do servidor, mas sim a questão cultural da cidade, a questão da memória, a questão da preservação. Ou seja, avançamos e iríamos retroceder. E nessa carta traz a assinatura de muitos órgãos, conselhos de políticas culturais, como, por exemplo, nosso de município de Farroupilha, Caxias, Bento Gonçalves, museus aqui da região, e também traz a assinatura da AMPU, para fazer um paralelo para vocês compreenderem. Seria a mesma coisa que se fosse na questão do direito um parecer da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, a AMPU é o maior órgão nacional que trata a questão da história. Então, conseguiu apoio fundamental que pede o quê? A manutenção, a importância para a preservação da história, da memória e para o desenvolvimento. E, a bem da verdade, os museus nas quais possuímos tanto o Caso de Pedra quanto o Casal Mosquete, precisa sim de um profissional capacitado para tocar, para avaliar a questão de possíveis exposições permanentes, exposições temporárias, para manter de pé. E nós temos alguns fatos concomitantes que fazem também com que se enalteça e se busque com que permaneça o caso. Nós somos referência na questão, nós somos o berço da imigração italiana. Então, constantemente vem surgindo novas questões e ali está o profissional técnico capacitado e que faz uma pesquisa diferente. Um outro exemplo, a própria questão do arquivo da prefeitura. O arquivo lá tem muitas coisas, onde que está lá registrado, datado a história do município de Farroupilha. Portanto, eu falo em nome da bancada do PSB, meu colega vereador Roque, nós somos favoráveis à aprovação do projeto 22, com a aprovação da emenda número 4, que permanece o cargo de historiador. Assim, solicito a compreensão, pois retirei as 3 emendas e, da mesma forma, quero que seja aprovado de forma unânime a emenda 4 e, assim, aprovaremos o projeto 22 para concluir na noite de hoje. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente, boa noite, Adamati, os demais da imprensa, aqueles que estão aqui nos acompanhando e aqueles que estão em suas casas através das redes sociais. Eu até, de certa forma, Marcelo Broilo, eu tinha pegado, estava embasado na emenda, nas 4 emendas que o vereador Juliano tinha feito, e que uma delas aqui também estava defendendo a permanência da denominação da categoria de operador de máquinas e veículos padrões em nosso município. Quando eu falo operadores de máquina, eu falo no operador de rede escavadeira, operador de patrola, operador de esteira, que digo para vocês com certeza, nós temos sim problemas com essas, de repente, de cada 20 funcionários concursados, vamos dizer que lá 3 ou 4 tenhamos um pouco mais de dificuldade para trabalhar com esses profissionais. Mas os demais, temos o grande problema, às vezes não é o profissional que fez um concurso, que estudou, que passou, que se preparou, que conhece como poucos o nosso município. E eu falo isso principalmente na área de drenagem, que em 2019 nós trocamos no município substituímos em torno de mais de 5.000 metros de tubos, aí com o vereador Roque fazendo uma parte no interior e as demais
os demais trabalhos foram feitos aqui na área urbana, que era muito comum. Dava uma chuva torrencial, o bairro São Francisco teve problema em várias ruas, problemas de alagamento em casas, bairro Monte Pascoal da mesma forma, o bairro 1º de Maio da mesma forma, bairro América da mesma forma. E com esses profissionais a gente avançou muito. E a minha preocupação de secretário era quando o Adelar, por exemplo, não vinha trabalhar. Porque ele era um dos poucos que conhecia cada drenagem que tinha no nosso município. E nós retirando esta profissão, depois passo de líder, presidente, nós retirando essa profissão, também nós perdemos essa referência. Ah, mas vai ficar, de repente, aqueles que estão? Sim, vai ficar, mas para um período, e para esses que já estão, de repente, já com tempo de casa, não passarão essas informações para os novos que virão. E, claro, vereador Marcelo Broglio, quando você fala que vagas, 124 vagas, não é bem assim. A gente sabe que esses profissionais vão ser todos... Seu espaço de liderança, vereador Amarante. Obrigado, presidente. Essas vagas todas são substituídas por terceirizada, por empresas terceirizadas, que da qual... aí tem uma coisa que nós podemos observar, como é o cuidado, inclusive, com os equipamentos, daqueles que são concursados, está aqui o nosso vereador aqui, aqueles que trabalham com equipamentos que são concursados, o cuidado que eles têm com o equipamento. E aqueles que são terceirizados. Então eu vejo sim, que nós temos uma dificuldade no setor público, muitas vezes que nós políticos criamos com esses profissionais, porque às vezes nós filiamos, nós buscamos que ele atenda um partido A ou partido B, isso é uma falha de gestões da própria política, e que de repente nós criamos costumes nesses profissionais. E que é isso que nós precisamos corrigir. Porque, de repente, nós terceirizar 100% da garagem, eu pergunto para os senhores vereadores, a Ecofar está bem hoje, está funcionando, está atendendo às demandas da nossa comunidade? A Ecofar é 100% terceirizada. Então, quero dizer para vocês, nós temos terceirizando 100% da garagem. Eu até sugiro para o governo, depois da aprovação dessa lei, para tornar-se tudo Ecofar, se for assim, porque não precisamos ter Secretaria de Obras, é só reforçar o planejamento com alguns técnicos e engenheiros, e não precisamos ter, sim, a Secretaria, não precisamos mais ter a Secretaria de Obras, porque nós estamos terceirizando 100% dos serviços que lá hoje é feito, de certa forma, da parte prática, da parte produtiva. E quando nós falamos de técnicos e engenheiros, que assim, sim, aqui está pedindo outras demandas, eu quero dizer que é preciso, sim, os engenheiros. Assim como numa obra, numa construção civil, muitas vezes o bom pedreiro, o bom carpinteiro, muda muitos detalhes do projeto do engenheiro, eles entram num acordo. Por quê? Porque lá o engenheiro, o pedreiro, o carpinteiro tem a prática, assim como os nossos operadores têm a prática de longos anos. E aí o engenheiro aceita essas alterações e aí vão combinando para que o trabalho seja realizado com a melhor qualidade e durabilidade, como a gente fez junto com esses operadores, naquele período do qual eu fui secretário, e eu nunca tive dificuldade, e vocês podem ver em todas as minhas entrevistas, eu nunca reclamei da nossa garagem, até porque eu acho que quem faz a gestão é o gestor, é quem comanda as equipes. E o problema é que muitas vezes nós botamos pessoas lá para comandar a equipe que nunca se comandaram. Aí sim, claro que terá dificuldade com esses técnicos, esses profissionais. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O senhor pode usar o espaço de líder de bancada. Só para concluir, então, o raciocínio em relação ao 22. Respeito, Amarante, teu posicionamento. Acho que o que eu posso dizer, e você falou muito bem, nada se perde dos que lá estão, a gente sabe disso. A pressa, a urgência nesse projeto se dá em função de querermos fazer um concurso público logo ali adiante, certo?
avançar nesse posicionamento é importante, haja vista justamente de cobrir essa lacuna, e sabendo que terceirizar eu não vejo problema, até eu acho bastante benéfico, é uma questão própria do Executivo, sabendo que atividades são próprias de funcionários públicos e outras, não desmerecendo, talvez possam ser executadas em parceria com instituições privadas. Diante disso, eu só quis, então, ressaltar isso, que o que está, nada se perde, é uma questão de adequação, de eficiência, como eu falei, ouvindo, inclusive, vereadores, com as emendas em questão. E o que eu referencio também, Juliano, somos favoráveis, então, à retirada das 3 emendas supressivas, a 1, a 2 e a 3, e votamos assim no projeto 22 com a emenda do Executivo Municipal, retificativa 01, e a supressiva, então, 04. Nossa parte, então, entendimento do governo assim. Tá bem? Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador Marcelo, líder de governo, para a urgência desse projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, a emenda de número 04. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores. Em aprovação, o projeto de lei do Executivo número 22/2022, que cria e extingue cargos e dá outras providências com mensagem retificativa. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. A emenda foi. Aprovado pela maioria dos vereadores, com voto contra do vereador Amarante, da bancada do PDT. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 09/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da elaboração e divulgação da relação dos medicamentos pelo município de Farroupilha. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, eu solicito para permanecer em primeira discussão. Obrigado. Permanece, então, em primeira discussão. Encerra-se o espaço de discussão de projetos e passa a apresentação e deliberação de requerimentos. Iniciamos com o requerimento número 72/2022, que é uma convocação para o secretário municipal responsável pela Ecofar. Passo a palavra ao vereador Roque Benini, pelo tempo de até 5 minutos. Falo sobre esse requerimento no sentido de retirá-lo de pauta, porque nós tínhamos dito aqui semana passada que se a Ecofar não viesse a esta casa falar sobre os assuntos que estão pendentes de esclarecimentos, que é a questão da roçada, capina, varrição, recolhimento de lixo, containers e os próprios serviços prestados no município de Caxias do Sul, nós faríamos uma convocação. E como que até a data de sexta-feira não havia sido confirmado a vinda da Ecofar aqui para essa casa, nós entramos com o pedido de convocação, então, do secretário municipal ou a secretária municipal responsável pela Ecofar. Mas no dia de hoje, eu obtive aqui a confirmação
E ainda no dia de ontem nós havíamos conversado com a presidente Eleonora, mas hoje com o vereador Marcelo também, e já está no site da Câmara, então, que a Ecofar virá atendendo o requerimento do convite anterior, e será, então, a pauta da sessão do dia 4 de julho, onde nós deveremos ter a presença aqui do diretor-presidente, né, da Ecofar, o senhor Renato Tartarotti, e a ele que nós temos que ouvir, né? E assim eu retiro, então, esse requerimento de convocação, porque já foi atendido, então, de forma ainda que tardia, mas o convite que nós havíamos feito outrora para que ele, doravante, se faça presente à casa e que esclareça as dúvidas dos vereadores desse Poder Legislativo acerca dos serviços da Ecofar. Então, considero retirado o requerimento de convocação. Obrigado. Retirado, então, o requerimento de número 72 e a Casa agradece. Encerrado o espaço de requerimentos e passamos à apresentação e deliberação de moções. Moção número 11/2022. Ao Governo do Estado e outros para a convocação de todos os aprovados da SUSEP. Não foi votado, mas é o mesmo, é a terceira vez. Passamos a palavra ao vereador Gilberto do Amarante pelo tempo de até 5 minutos. Esta moção é uma emoção muito parecida com aquela dos policiais da Brigada Militar que foi apresentada na semana passada. E também me procurou uma pessoa aqui de Farroupilha que também fez concurso na SUSEP. E o Governo do Estado vai fazer o treinamento para 3.000 funcionários, sendo que passou em torno de 3.750 que fizeram o concurso. E eles estão pedindo, então, para que faça os 3.750 o treinamento, que possivelmente ali o Governo do Estado, então, e o número é superior aos 3.000 que está necessitando no Estado, venha chamar essas pessoas que já prestaram esse concurso, então já ficam preparados, já ficam prontos também com o treinamento. Então, é a capacitação para aqueles que prestaram o concurso. Então, é da mesma forma que foi feito para os policiais, é para essas pessoas que também prestaram o concurso da SUSEP. Então, peço aqui o apoio de todos e a aprovação para que nós encaminhamos isso aqui para o Governo do Estado, o Secretário de Segurança do Estado. Muito obrigado, senhora presidente. Subscrevo, senhora presidente. Certo. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a moção número 11/2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, subscrito pela bancada do PSB, pela bancada do MDB, PP, PL, todas as bancadas. Encerrado o espaço das moções. Passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de até 3 minutos, para manifestação sobre ações de bancada ou de bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada, Davi. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores. Apenas para comunicar que hoje nós tivemos uma reunião com alguns vereadores, o vereador Sandro, o vereador Juliano, o vereador Amarante, e nós, então, estamos iniciando um trabalho a pedido do MOAB, mas entendemos que a comissão que já é presidida pelo vereador Amarante já está tratando o assunto, então nós unimos esforços para que a gente tenha um grande resultado nesse projeto. Então, nós não teremos a comissão que trata o assunto dos autistas e apoiaremos, então, a comissão já existente nessa casa. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, então eu queria só fazer um convite, então, aos colegas que compõem a comissão do Código de Posturas para terça-feira que vem, dia 5,
às 17h30, na sala de reuniões, fazermos uma conversa para elegermos o cargo de vice-presidente, secretário, etc. E eu vou entregar também, juntamente com uma cópia para cada vereador, a legislação, vou entregar algumas ponderações, algumas sugestões, na qual já venho trabalhando há algum tempo, para apreciação e também apresentar uma proposta para convidarmos nessa discussão o ouvidor do município, o Cristian Tonin, e 1 ou 2 fiscais para acompanhar, para ter, então, diga-se de passagem, um único discurso entre legislativo e executivo, porque muitas vezes as coisas não acontecem na ponta, no ato da fiscalização. Outro assunto que também quero falar, na qual eu já havia feito uma solicitação, o pedido de informações 31/2022, que veio incompleto, na qual perguntei sobre a previsão do retorno do baile da terceira idade. Hoje fui procurado de novo por alguns moradores do bairro Nova Vicenza, que estão indignados e não entendem por que não voltou. Pois bem, ao questionar o secretário Jorge Sensi, ele me perguntou: o senhor não leu o pedido de informações? Pois é, eu li, mas ele veio incompleto. Literalmente, de uma forma incompetente que veio a resposta. Então, eu estarei refazendo o pedido de informações e que venha completo. E que quando trate com o vereador, e inclusive ele está licenciado, que trate com respeito, não com ironia. Mandar reler pedido de informações. Tem que responder da forma certa, né? Não precisa pedir 2 vezes. Por isso que muitas vezes tem que refazer pedidos. Tem que ler, se responde, pergunta. Isso só mostra o quê? Que em vez de ficar ironizando, falta trabalho, falta organização. Já devia ter sanado o problema. Então, tem que ter menos desculpa, mais atitude. Então, eu estarei protocolando na próxima sessão um pedido de informações e cobrar. E se não vir uma resposta fidedigna, condizente e que esclareça para a população, principalmente o grupo da terceira idade, sobre quando voltará às atividades, vou atender o pedido deles e vou apoiar eles numa manifestação lá na frente da prefeitura para chamar a atenção. Poxa, mas que dificuldade! Que dificuldade de responder. Responde certo. Está previsto para voltar em agosto. Coloca agosto. No começo do ano, o primeiro pedido de informações que eu fiz, o cronograma de obras. Algumas não foram concluídas, não seguiu, excedeu o prazo. Mas veio uma perspectiva. Então, o cidadão, o contribuinte, nos pergunta. Nós respondemos de acordo com as informações. Então, é uma bagunça e é uma vergonha. Obrigado, senhora presidente. Vereador Felipe. Para uma reunião, na sala de reunião, onde vamos falar sobre a nova composição de cargos para fazer parte do Legislativo em Ação. Então, nós vamos fazer a reunião no dia 5/7, na próxima terça-feira, às 16h30, na sala de reunião. Todos estão convidados. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Amarante. O segmento do trabalho com o Executivo, Conselho Escolar e os vereadores da Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social, nós marcamos para próximo dia 4, às 16 horas, que o pastor Davi, então, vai estar presente, nos auxiliando e contribuindo com esta... com a busca de resolver aquelas questões que essas mães de autista nos trouxeram junto ao Executivo. Então, na próxima terça-feira, dia 4, às 16 horas, vamos estar reunidos aqui na sala de reuniões e convido os demais aí que queiram participar, os demais vereadores podem se fazer presente também. Muito obrigado, senhora presidente. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Se não houver mais manifestações, encerra seu espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos, para falar de ações de seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Com a palavra, o vereador Roque. Eu queria e quero fazer uma manifestação acerca do seminário que ocorreu na sexta-feira última, que debateu aqui a questão do fornecimento de energia elétrica. O seminário contou com a presença do deputado federal Heitor Chu, representando a Câmara dos Deputados,
principalmente a Comissão de Agricultura, e também com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a RGE, que é a fornecedora de energia. Creio que foi um seminário importante, boa participação de vereadores, de entidades, além de participação presencial, mas também a participação na tribuna aqui da casa, onde fizeram uso da palavra para manifestar a sua opinião, o seu descontentamento com o fornecimento em dados momentos, da energia elétrica. Quero lamentar aqui a participação desorientada, desinformada, descontextualizada da ANEEL, que estava representada pela Agergs, mas que a contribuição foi paupérrima, assim, não teve nada que deu para aproveitar, assim, nem sequer geograficamente pôde se aproveitar as informações que trouxeram. E então eu lamento que nós tenhamos na ANEEL esse tipo de comportamento, que em dado momento comentou que a lupa da ANEEL não olha o interior, e que pelo fato do interior de Farroupilha ter a participação de 8%, demograficamente falando, então não é algo que chame a atenção. Talvez é exatamente porque não conhece o que é o potencial do interior de Farroupilha. Mas, demais, o seminário foi muito bom e muito proveitoso. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Maurício. Boa noite, colegas vereadores, imprensa. Eu ia falar ontem, mas ontem não podia. Eu pergunto o que o Dyer faz entre Farroupilha e Bento na 453, no quilômetro exclusivo, no quilômetro 113, no entroncamento para Nova Aroma, São Marcos. Que ali tem que nem uma guilhotina, que seria até uma pouca vergonha para o Dyer isso aí. Mais uma morte sexta-feira aconteceu. E nada se resolve. Ali seria até a levantar quantas pessoas já faleceram aí. Acho que segunda-feira vou levantar esse assunto aí. Os colegas vereadores querem me ajudar. Porque realmente é o trevo da morte aí. Acho que vamos fazer um pedido aí, vamos botar trevo da morte, Juliano. O que tu acha? Eu tenho curva da morte, botemos lá, porque é uma pouca vergonha mesmo. O engenheiro que fez isso aí, inclusive eu chamei um engenheiro ali, ele veio, falou comigo e disse que quem está errado é os condutores. Mas tudo bem, segunda-feira vou me manifestar sobre esse assunto aí. Muito obrigado. Vereador Juliano. Senhora presidente, usar esse espaço então para reforçar, também estive presente na atividade do seminário. Quero parabenizar meu colega vereador advogado Roque pela iniciativa, acho que foi louvável e sim, foi mais um momento de reforçar que esse parlamento tem trabalhado muito, seja qual vereador, seja qual temática, e lamentar a ausência da ANEEL, e aquilo que eu falava, lá em Brasília era tudo pode, aqui não pode. Então, questionei bastante a Agergs, eles não tinham literalmente, além de faltar com problema a questão da lupa, faltava um pouco de estudo e um pouco de vergonha na cara também, quanto à questão de vir falar de uma comunidade e não conhecer. Enquadrei eles também, não tem problema. Todos que vierem aqui falar bobagem, eu vou rebater. Por fim, senhora presidente, e externo aos membros da mesa diretora, eu encaminhei o ofício com uma sugestão de homenagem nesta casa, num espaço físico, simbólico, mas muito importante. E sim, eu busquei na questão jurídica, e é uma prerrogativa, uma iniciativa da mesa, simbolicamente colocarmos o nome lá da Sala da Imprensa, onde o nosso colega Gabriel fica, Sala da Imprensa Ricardo Ló, uma homenagem ao nosso colega da comunicação, uma figura emblemática, categórica da nossa cidade, algo simplório, mas verdadeiro de coração, para não deixar morrer a história dele, e sim, num local onde que faz muita parte da história, a comunicação, a informação. Durante quase 50 anos ele esteve
à frente de programas de rádio e sempre era uma figura presente nas nossas sessões aqui da Câmara. Então, obrigado pelo espaço, era essa a minha manifestação. Vereador Amarante. Parabéns, vereador Roque, pela audiência, seminário que teve aí na última sexta-feira, que eu acho que foi... sempre temos o que construir, e esta casa está fazendo história, vamos dizer assim, porque nós estamos trabalhando. Muitos vereadores aqui estão trabalhando muito e estamos trazendo resultado. Também, Maurício, com certeza vou me somar a ti naquela questão, porque é uma vergonha. E aquilo lá não é problema de motorista. Não é, porque ali tem um perigo apontado para o motorista, isso sim. E também queria falar um pouquinho, pessoal, hoje eu dei uma passada em nossa cidade. Nós estamos, Marcelo Brolho, com a nossa cidade toda esburacada. O que o Tiago William falou antes dos corredores, que eles podem cair num buraco, é verdade. Eu sei que antes tinha também problema, mas esses problemas eles vêm aumentando e não se traz solução. Então, problemas simples de resolver, problemas rotineiro, mas não se resolve, ele aumenta, né? Temos buraco na Avenida Santa Rita, na Pedro Grandene, na Tomás Edson, na Independência. Bom, aqui pelo centro da cidade é difícil nós citarmos a rua que não tem buraco. Então teria que dar uma geral em nossa cidade, sem falar do quebra-mola lá que continua incomodando muita gente. Então não é demasia falar do quebra-mola, é que ele incomoda as pessoas. Se incomoda. Era uma coisa que estava lá pronta, sem problema nenhum. E os buracos se alastram pela cidade. Então parece que ironia. Temos um problema lá já oficial e nós deixamos os outros tornar-se oficial também. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcelo, seu espaço de explicação pessoal. Obrigado, senhora presidente. Como os demais pares falaram da sexta-feira, vou me pronunciar também. Falei ali no episódio, parabéns, Roque, pela condução. Deputado federal também, bastante colaborativo. E foi um avanço, acho que na linha da reunião com os deputados, né? E concordo com você, a questão Agergues ali fica a desejar. Não conhece nossa cidade, não conhece a região. E me assustou muito o universo de 8% que eu falava ali na sexta-feira. São 2.720 unidades consumidoras. E, como eu disse lá, é 100% para essas pessoas. Então, parabéns de novo e acho que vamos alinhando e trazendo para esta casa o diálogo, discussão e usando também nós, Câmara de Vereadores, para fazer a nossa parte, importante assunto da RGE. Sim, Amarante, temos buracos e a chuva parece que não dá trégua. Isso é uma pauta importantíssima, o secretário é sabedor, hoje foi, na verdade, já na segunda-feira, a abertura do sol foi várias situações consertadas, mas temos que avançar isso. E na questão quebra-molas, de novo, até tem um pedido de informação a respeito, licitação fora feita, questão de 15, 20 dias e o tempo ajudando. Eu sei que está incomodando, pela quarta ou quinta vez eu reitero, e quando a gente não vai bem, não tem um porquê, não é demérito algum, Tadeu falar. Dimensionamos mal, não fomos bem, agora temos que correr atrás e consertar. Mas tenha certeza que em breve é prioridade total fazer esse quebra-mola com camada de asfalto, como tem que ser. Certo? Obrigado pela colaboração. Não havendo mais solicitação para usar esse espaço, encerro o espaço de explicação pessoal e agora espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Apenas para convocar os vereadores
para uma reunião na sala de reuniões rápida e rasteira após o término dessa sessão de assuntos do interesse de vossas senhorias. Encerrado meu espaço, encaminhamos às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os projetos de lei do Legislativo número 12, substitutivo e 15. Nada mais ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Muito obrigado a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.